Vamos orar. Grande Deus, neste momento em que mais uma vez abrimos Tua Palavra, suplicamos a Ti, Senhor, que em Tua misericórdia, em Tua sabedoria, Tu possa, Senhor, falar ao nosso coração, à nossa mente, de maneira a que possamos cada vez mais, Senhor, ter a nossa fé bem firmada em Tua Palavra, com a convicção em nosso coração de que Tu és o Deus que tem a história humana em Suas mãos. E todos aqueles que estão conosco neste momento, aqueles que assistirão ou ouvirão essa mensagem, possam sentir Tua presença de uma forma muito marcante e especial, ao juntos estudarmos, Senhor, essa que é uma das mais extraordinárias profecias de Tua carta de amor à Bíblia. Se conosco nesse momento, bom Deus, isso a Ti lhe suplicamos em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, boa noite a todos. É muito bom poder revê-los após a semana que se passou. Estivemos aí separados em virtude de um feriado, mas para nós é motivo de grande alegria você e sua família estar conosco mais uma vez nesse início de noite. E você que nos visita pela primeira vez, para nós é motivo de grande satisfação e alegria tê-lo conosco. Esperamos que você se sinta bem entre nós e aqui retorne mais vezes. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você e a sua família possam, juntamente conosco, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Bem, como mencionei, após uma semana de intervalo, estamos hoje retomando a série de mensagens 2012, onde nós temos analisado aspectos relacionados com as profecias que indicam um iminente final para a história humana, como hoje nós a conhecemos. Durante as últimas semanas, também nós temos aproveitado algumas das descrições hollywoodianas sobre o final do mundo, através de algumas das superproduções cinematográficas apresentadas nos últimos anos. Vimos aí durante as últimas semanas um pouquinho sobre o filme 2012, Apocalipse, Presságio, Armagedon. Estas foram algumas das produções passadas e também o título das mensagens anteriores dessa série. Se você por acaso não esteve conosco e gostaria de ouvir essas mensagens, você pode acessá-las em nosso website www.novasemente.org. E logo na primeira página, ali do canto direito, você encontrará a parte de mídia e o acesso ao áudio das mensagens anteriores. E a pergunta que nós temos feito durante essa série é bem simples e ao mesmo tempo de suma importância. Afinal, o que podemos esperar quanto ao futuro? Se o fim do mundo de fato ocorrerá, como posso saber quando e como será? Na primeira semana dessa série nós abordamos o tema central do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, a Palavra de Deus, que apresenta grande esperança para a humanidade, a promessa de Jesus Cristo de vir uma segunda vez ao nosso mundo. Na semana seguinte, nós falamos sobre os sinais que apontam para o iminente cumprimento das promessas de Cristo. E comparamos as profecias bíblicas com o mundo, com a situação do mundo ao nosso redor. E na sequência, nós vimos como será esse grande evento, como será a volta de Jesus Cristo, quais serão suas consequências sobre toda a humanidade. No mesmo ano do lançamento do filme Armagedon, mais precisamente 2 meses antes, uma outra produção cinematográfica foi lançada em todo o mundo. O título desse filme, Impacto Profundo. Nesse filme, nós encontramos uma outra versão apocalíptica feita por Hollywood. A história é mais ou menos a seguinte. Um astrônomo mirim, chamado Leo Biederman, ele descobre, olhando em um telescópio, um objeto diferente no espaço. E ele alerta um astrônomo profissional, o nome dele é Wolf, sobre o seu achado. Esse astrônomo, ele conclui que aquele objeto é um cometa, com cerca de 11 quilômetros de diâmetro, que está
em rota de colisão com o planeta Terra. Só que ele morre num desastre de automóvel quando ele estava a caminho de alertar o mundo sobre essa catástrofe que ocorreria. Após um ano, uma repórter tentando investigar um possível escândalo sexual envolvendo o secretário do Tesouro americano, ela chega à conclusão de que a amante desse homem, Ellie, é na realidade a sigla dada pelo governo a esse cometa, que até aquele momento havia sido escondido. A informação havia sido escondida da população mundial, porque eles tinham receio de que haveria uma comoção global sem precedentes. E por causa da investigação dessa repórter, o presidente americano, que em moldes proféticos, já em 1998, já era um negro, anuncia ao mundo a iminente realidade. Se o impacto desse cometa com o planeta Terra viesse realmente a acontecer, os danos causados seriam incalculáveis. A vida animal, a vida vegetal, enfim, a vida humana deixaria de existir. Mas durante o período em que o governo americano escondia a verdade do mundo, juntamente com os russos, eles construíram a maior nave espacial jamais construída pela humanidade. E deram um nome especial para essa nave. A chamaram de Messias. Qual o objetivo? Destruir o cometa com armas nucleares. Nada muito diferente do filme Armagedon. Mas após a nave Messias aterrissar no cometa e detonar as bombas, a nave é danificada e o cometa não é destruído. Na realidade, ele apenas se divide em dois, um pedaço menor e um pedaço maior. E ambos, os dois pedaços, continuam em rota de colisão com o planeta Terra. Com aparente falha ali na missão, o governo americano anuncia que países em todo o mundo já estavam trabalhando em abrigos subterrâneos, nos quais, através de um tipo de loteria, 1 milhão de americanos são escolhidos para se abrigar nesses locais na tentativa de salvar a espécie humana da sua total extinção. O pedaço maior do cometa, eles deram o nome de Biderman, em homenagem ao menino, ele atinge o Oceano Atlântico e causa um mega tsunami que destrói milhões de pessoas em toda a costa das Américas e da África. Quando o mundo então se prepara para o impacto fatal que causaria uma nuvem de fuligem que cobriria a luz solar por 2 anos, extinguindo assim a vida do planeta, com exceção daqueles, obviamente, que estariam ali nos abrigos subterrâneos. A nave Messias, que era até então tida já como destruída, ela encontra uma fissura no cometa, penetra dentro dele e detona as armas nucleares que ainda restavam. E nessa missão suicida, o cometa maior, que tinha o nome de Wolf, em homenagem àquele astrônomo que havia morrido, ele é destruído. No final, para variar, o mocinho fica com a sua amada, e os Estados Unidos, mais uma vez, é visto como a maior e mais poderosa nação do nosso planeta. A nação que salvou o planeta Terra daquela enorme pedra que vinha em nossa direção. Só Hollywood mesmo para sonhar com algo assim. Será? Em realidade, queridos, algo muito parecido, mas em um contexto um tanto quanto diferente, aconteceu com um dos grandes amigos de Deus no Antigo Testamento. E hoje nós vamos expandir um pouquinho mais o tema central dessa série, estudando uma das mais extraordinárias profecias bíblicas, que encontra-se no antigo livro do profeta Daniel. E por falar em Daniel e suas predições, o próprio Jesus Cristo, quando por esse mundo andou, ele afirmou o seguinte, referindo-se a Daniel: quem lê, entenda. Em outras palavras, se você quer entender aquilo que a Bíblia apresenta sobre o final dos tempos, você precisa compreender necessariamente as profecias de Daniel. Além disso, se você também deseja entender o livro do Apocalipse, em primeiro lugar, você também precisa entender as profecias de Daniel. A mesma importância, profeticamente falando, que o Apocalipse tem para o Novo Testamento, o livro de Daniel tem para o Antigo Testamento. E vamos a ele, mais precisamente,
ao capítulo 2 do livro de Daniel. Em Daniel 2, nós encontramos uma antiga profecia que apontava quem governaria o mundo, como cada governante surgiria e cairia, e como o nosso mundo eventualmente terminará. Essa profecia foi dada por Deus quando Daniel ainda vivia. E de uma maneira específica e direta, a um rei que sonhou sobre os acontecimentos que praticamente aconteceriam e estariam separados por 2.500 anos. E esses eventos, eles aconteceram de maneira tão precisa que somente poderiam ser assim apresentados por intervenção divina. Essa profecia, a profecia de Daniel em seu 2º capítulo, queridos, é uma prova, sem margem de qualquer dúvida, que Deus tem o controle de nossa história em suas mãos. E quando nós contemplamos cada pormenor, cada detalhe dessa profecia, a maneira pela qual ela se cumpriu até aqui, nós não precisamos ter receio algum de que a última parte dela, que ainda falta se cumprir, também se cumprirá, segundo a vontade de Deus. Vamos à história, como ela é contada pelo próprio Daniel. E eu gostaria que vocês ouvissem com atenção. Em Daniel, capítulo 2, em seu 1º versículo, nós lemos: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Mas afinal, quem foi esse tal de Nabucodonosor que teve um sonho e se desesperou em seguida? Ele foi o supremo governante do grande império antigo, o Império Babilônico, que tinha como capital a extraordinária cidade de Babilônia. Isso aconteceu, queridos, cerca de 600 anos antes de Cristo, 6 séculos antes do nascimento de Jesus. Babilônia, a cidade, ela cobria uma área de cerca de 2 quilômetros quadrados sobre o rio Eufrates. O rio corria por debaixo das muralhas de Babilônia, numa área que era conhecida como Crescente Fértil, que nada mais era do que um intricado sistema de canais que os babilônicos prepararam para assim irrigar as suas plantações. Nabucodonosor foi também o rei que construiu os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele construiu aqueles jardins para sua esposa. Ela havia sido criada numa área montanhosa, e ela sentia muita falta ali da sua terra de origem. E nesses jardins, que foram construídos como terraços, através ali da cidade, a fragrância das flores, dos frutos que eram ali plantados, eram facilmente observados e sentidos por todas as pessoas. Haviam cascatas artificiais que embelezavam esse avançado sistema de escoamento de água. Para satisfazer a sua esposa, Nabucodonosor construiu o jardim suspenso. Uma boa dica aqui para os maridos. Se tiverem problemas, pode construir um jardim suspenso. Elas vão gostar, sem dúvida alguma. No centro da grande Babilônia, Nabucodonosor quis construir um templo para o deus pagão Bel-Marduk, que media o templo aproximadamente 91 metros de altura. As paredes e o teto desse edifício eram banhadas a ouro. O altar era feito de ouro maciço, assim como um trono e os degraus. Alguns arqueólogos afirmam que Nabucodonosor usou 8,5 toneladas de ouro apenas para o trono e para o altar a Bel-Marduk. Mas em meio a tanta riqueza, tanto esplendor, certa noite Nabucodonosor teve um sonho, do qual ele não pôde se lembrar pela manhã. Não sei se vocês já passaram por uma experiência como essa. Você tem um sonho, acorda assustado, ou às vezes pela manhã não se recorda daquilo que você sonhou. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós fez o que aquele rei fez. A Bíblia afirma que ele chamou ali todos os seus magos, os seus encantadores, os astrólogos, feiticeiros, os sábios da sua corte, a corte dos caldeus, e ele ordenou a eles que dissessem qual era o seu significado, o significado do sonho. Só que havia um problema. Havia um problema. E foi assim que os caldeus responderam: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos,
e daremos a interpretação. Eles imaginavam que se o rei dissesse mais ou menos como havia sido o sonho, eles podiam pensar em inventar um significado plausível ali para o mesmo. Mas a interpretação, queridos, não era, naquele momento, o principal problema. O problema era o fato que o rei não se lembrava do sonho que ele tinha sonhado. E o rei, percebendo ali o plano dos seus sábios, ele ficou extremamente nervoso com toda aquela circunstância, aquela situação. E ele diz, em seguida, as seguintes palavras: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Dize-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Em outras palavras, o rei estava dizendo mais ou menos o seguinte: se vocês não me disserem qual foi o sonho, como eu posso confiar que vocês poderão me dizer qual é o significado? Não é? Afinal, que tipo de videntes são vocês? Vocês são pagos para entender sobre o futuro. Agora, provem que vocês podem realmente me dizer qual foi o meu sonho e qual é o significado. Só que ali os caldeus, os sábios, eles protestaram dizendo: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. E daí em diante, queridos, a situação foi complicando cada vez mais. Nabucodonosor não cedia, e os seus encantadores não tinham como responder a sua pergunta. E além disso, eles pensavam o seguinte: e se o rei está blefando? No fundo, ele se lembra qual é o sonho. Só que os minutos foram se passando, Nabucodonosor tinha a convicção de que o sonho era importante, ele queria saber definitivamente o que significava, e de repente Nabucodonosor fica tão irado com toda aquela situação que ele decreta que se os sábios não dissessem a ele qual teria sido o sonho e sua interpretação, todos seriam mortos, inclusive as suas famílias, todos seriam destruídos. Um daqueles soldados ali da corte de Nabucodonosor, chamado Arioque, ele era um dos principais capitães ali dos exércitos babilônicos. Ele foi enviado para matar Daniel, o autor do livro, que até então ele fazia parte daquele grupo de sábios. E vou explicar para vocês mais ou menos como isso aconteceu na vida de Daniel. Pouco tempo antes, Daniel, que era um jovem judeu, ele havia sido levado como escravo quando Babilônia atacou e destruiu Jerusalém. Quando ele chegou lá na Babilônia, em virtude da sua aparência formosa, da sua sabedoria, Daniel ele foi escolhido para pertencer ao grupo de sábios que serviriam ali na corte de Nabucodonosor. E sem saber o que estava acontecendo, Daniel não estava presente no momento que o decreto de Nabucodonosor foi dado. Ele pergunta para Arioque: escuta, qual é a razão desse decreto de morte do rei? E Arioque conta para Daniel toda a história do sonho, do desejo do rei, de que os caldeus não conseguiam interpretar ou contar o sonho. E a Bíblia afirma, queridos, que em seguida Daniel ele pede permissão e Daniel vai até a presença do rei. E Daniel pede para Nabucodonosor um período de tempo para que ele pudesse orar ao Deus Criador dos céus e da terra, o único que conhece todos os segredos, porque Daniel ele tinha plena confiança que Deus resolveria aquela situação. Daniel sabia que ele por si mesmo não poderia, sob hipótese alguma, resolver o problema, mas ele confiava em Deus e ele tinha certeza que ele não seria abandonado num momento tão crucial, num momento tão único como aquele. Então, diz a Bíblia, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Portanto, queridos, ainda dentro do período de tempo que Daniel havia pedido ao rei, Daniel, ele próprio, numa visão à noite, Daniel viu não apenas qual foi o sonho, mas principalmente recebeu de Deus qual era a interpretação daquele sonho. E Daniel, ele humildemente, ele reconhece que a glória não pertencia a ele. E ele sabia, sem sombra de dúvida alguma, de onde provinha aquela sabedoria. E ele, sem pestanejar, ele agradece ao Deus dos céus por responder a sua humilde prece.
Imediatamente Daniel pede para ver o rei novamente. Preciso falar com Nabucodonosor. E ali, mais uma vez, diante do rei, Daniel diz as seguintes palavras: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel, queridos, aqui foi muito claro ao afirmar que Deus havia mostrado a Nabucodonosor, através daquele sonho, o que aconteceria nos últimos momentos da história do nosso planeta, como você e eu hoje conhecemos. E a interpretação do sonho começa exatamente nos dias de Nabucodonosor. E se estende, queridos, geração após geração, até o último dia da história do nosso planeta. Daniel começa então a narrar ao rei Nabucodonosor sobre o que ele havia sonhado. E ele diz: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. E basicamente, queridos, o que Nabucodonosor sonhou foi o seguinte: ele viu uma grande estátua. E aí temos uma animação gráfica que nos ajuda a compreender. Uma grande, terrível estátua. Algo que ele nunca havia visto antes. E a cabeça dessa estátua era de ouro. Os braços ali, o peito de prata. A cintura da estátua era de bronze. As pernas da estátua eram de ferro. E os pés da estátua, parte de ferro, parte de barro. E de repente uma pedra, que foi cortada sem auxílio de mãos, diz a Bíblia, mãos humanas, vem e cai em direção à estátua e atinge nos seus pés. E toda a estátua é esmiuçada, quebrada. E diz que os seus pedaços voaram como se fosse palha. E aquela pedra foi crescendo, crescendo e tomou todo o planeta Terra. E aqui, queridos, nem mesmo o filme Armagedon, O Impacto Profundo, chegam perto da descrição ali feita por Daniel. Nabucodonosor ficou radiante. É isso mesmo. É exatamente isso que eu sonhei. Mas Daniel, o que tudo isso significa? E a partir daquele momento, queridos, Daniel começa a dizer para o rei da Babilônia o que o sonho significava. E que não era apenas para Nabucodonosor, mas, queridos, a interpretação daquele sonho é para você e é para mim. Deus mostrou de maneira clara, de maneira direta, de maneira inconfundível, 6 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, o que aconteceria através da história até os nossos dias. E foi exatamente assim que Daniel começa a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Tu, ó rei, rei de reis, tu és a cabeça de ouro. E eu fico imaginando a alegria ali de Nabucodonosor escutando isso. Esse menino é bom mesmo.
eu sou a cabeça de ouro. Queridos, os livros de história afirmam que o Império Babilônico foi a força dominante em todo o mundo do ano 605 até o ano 539 a.C. E o relato histórico também afirma que o reino de Nabucodonosor foi um reino marcado pelo uso do ouro. Lembram-se quanto ouro foi usado no trono, ali no altar do templo de Bel-Marduk? Em todo o templo, Nabucodonosor usou, dizem alguns arqueólogos, cerca de 18 toneladas de ouro. E não havia melhor forma para descrever o Império Babilônico do que através do uso simbólico do ouro. E Nabucodonosor, sem dúvida alguma, ele ficou muito satisfeito quando ele ouviu ali as palavras de Daniel. E quem de nós não gostaria de ser a cabeça de ouro? Hein? E muito provavelmente o sonho de Nabucodonosor seria que a cabeça de ouro, aquele império, durasse para sempre. Só que essa não foi a realidade. Porque em seguida Daniel continua. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Na ocasião que Nabucodonosor teve esse sonho, queridos, ele era o único grande líder mundial. Portanto, não havia qualquer razão para que ele suspeitasse que não seria assim para sempre. Mas o Império Babilônico foi superado por um reino representado em Daniel 2, versículo 32. Pelo peito e os braços de prata. Poucas páginas depois, no mesmo livro de Daniel, no capítulo 5, no verso 28. O próximo reino que dominaria o mundo seria os Medo-Persas. E assim é claramente indicado na palavra de Deus. Novamente representado por um símbolo que se encaixa perfeitamente. 2 braços unidos sobre o peito, para mostrar ali 2 reinos. Os Medos e os Persas. Os Medo-Persas, eles dominaram, e você pode olhar com o governo Delão, acompanhar comigo, do ano 539 até o ano 331 a.C. A história de como os babilônicos foram rendidos está descrita no próprio livro de Daniel, no capítulo 5. O rei de então, chamado Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, mandou preparar uma grande festa para milhares ali de seus súditos. E no momento da festa que Belsazar havia preparado, no momento que ele já estava meio alegrinho, ele teve a brilhante ideia de mandar que trouxessem os utensílios de ouro e de prata que foram capturados em Jerusalém, anos antes pelo seu avô Nabucodonosor, para que eles bebessem vinho nesses utensílios. Ele, diz a Bíblia, seus amigos, diz a Bíblia, suas mulheres, diz a Bíblia, e suas concubinas, assim diz a palavra de Deus. Você pode imaginar o que estava, como diz a moçada, rolando na festinha de Belsazar. E no meio, queridos, daquela orgia, daquela bebedeira sem limites, diz a palavra de Deus que uma mão aparece do nada e começa a escrever algumas palavras na parede. Mene, mene, tekel parsim. E a interpretação daquelas palavras, que naquele momento de desespero, ninguém entendia nada, mas se lembraram que tinha um velhinho na corte agora, chamado Daniel. Chamaram Daniel. E Daniel ali vê. Deus mostra a Daniel a interpretação. E Daniel coloca, queridos, de maneira clara o destino do poderoso império babilônico. E Daniel diz, essa é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Senhoras e senhores, naquela mesma noite, os medos e os persas desviaram o rio Eufrates, que corria por debaixo da muralha de Babilônia,
E eles marcharam pelo leito do rio, agora seco, e entraram assim dentro da cidade. O que é extraordinário sobre toda essa história é que 150 anos antes desse acontecimento, um outro profeta bíblico, Isaías, não apenas previu nos capítulos 44 e 45 do seu livro que Babilônia seria tomada, mas Isaías ainda menciona o nome do general que lideraria essa invasão, Ciro. Eu gostaria que você ouvisse com atenção o relato da profecia bíblica. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E sem dúvida alguma Ciro abriu as portas. Porque, queridos, naquela noite, Babilônia foi tomada pelos exércitos medo-persas, liderados por Ciro. Exatamente como a profecia bíblica predizia. Exatamente como Nabucodonosor viu em seu sonho. Os medo-persas dominaram o mundo, queridos, por quase 2 séculos. Só que o sonho de Nabucodonosor não terminava dessa maneira. Assim como a história confirma a nós. Os anos se passaram. E um reino superava outro reino. Assim como Deus predisse num sonho a Nabucodonosor. E o próximo reino é descrito em Daniel, capítulo 2, no verso 32. Como o ventre e os quadris de bronze. Mais de 200 anos antes, Daniel em realidade menciona claramente que a Grécia seria o terceiro grande império mundial. E que seria ela que venceria o domínio medo-persa. E você encontra essa referência em Daniel capítulo 8, no verso 21. Mas aqui, queridos, mais uma vez nós vemos quão apropriado foi o símbolo usado por Deus. Os exércitos gregos, que eram liderados por Alexandre o Grande, um jovem que liderou seus homens por mais de 17 mil quilômetros, conquistando pelo caminho praticamente tudo e todos que estavam ali diante de si, mas que morreu com apenas 33 anos de malária. E vocês sabem o que os soldados gregos usavam quando eles saíam para a batalha? Capacetes de bronze, escudos de bronze, coletes de bronze, espadas de bronze. E aqui, queridos, mais uma vez, Deus escolhe um símbolo único para descrever o reino que dominaria o mundo, do ano 331 até o ano 168 a.C. Mas a história não termina com esse terceiro reino. Grécia não dominou o mundo para sempre, pois haveria um quarto metal, um quarto reino, após o ouro de Babilônia, após a prata dos medo-persas e o bronze da Grécia. O quarto reino é representado pelo ferro. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O último reino que dominou todo o mundo é, portanto, descrito como ferro. E em 168, no ano 168 a.C., a monarquia de ferro romana toma por completo o domínio mundial, até então pertencente aos gregos. E as imagens, queridos, do ouro, da prata, do bronze, foram plenamente dominadas pela monarquia de ferro de Roma. E assim como as pernas formam a parte mais longa do nosso corpo, Roma teve o mais longo período de poder entre os impérios mundiais. Pouco a pouco, Roma levantou-se ao poder, lutando, escravizando centenas de milhares de pessoas. E foi exatamente dentro desse período que nasceu Jesus Cristo. E você certamente se lembra de que José e Maria estavam a caminho de sua cidade natal, Belém, por ordem do imperador César Augusto, quando Jesus Cristo nasceu naquela pequena cidade, na cidade de Belém. Por mais de 500 anos,
Roma apresentou-se como praticamente invencível. Seus estandartes eram vistos das Ilhas Britânicas até o Golfo Persa, do Mar do Norte até o deserto do Saara, do Atlântico até o Eufrates e além até da Mesopotâmia. Mas eu pergunto a vocês, será que os romanos seriam o último império que dominaria o mundo? O que a palavra de Deus predisse? Daniel, assim, escreveu e disse a Nabucodonosor: quanto ao que viste, dos pés e dos artelhos dos dedos, em parte barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Você sabe como o Império Romano foi derrotado? Foi por uma outra superpotência, como havia acontecido séculos antes? Não. As pernas de ferro, queridos, não seriam sucedidas por um quinto império mundial. A história confirma com precisão o cumprimento da profecia bíblica. Aquele que parecia ser um império indestrutível caiu por dois tipos de ataques. O Império Romano foi atacado de dentro para fora e foi atacado de fora para dentro. Inicialmente eles tinham, os romanos, um estilo simples de vida. Mas pouco a pouco aquele estilo simples de viver foi trocado pelo luxo, pela pompa. As suas bases políticas, inicialmente desenvolvidas de uma maneira íntegra, pouco a pouco foram contaminadas pela corrupção. O crime, a criminalidade invadiu as ruas. A ética foi perdida. A imoralidade sexual era cada vez maior. E ao mesmo tempo que o Império Romano se enfraquecia internamente por essas razões que acabo de mencionar, Roma também foi atacada de fora para dentro e dividida por 10 tribos bárbaras. Exatamente 10. Coincidência? Não para Deus. Aquele que olha para a história através dos séculos predisse a divisão em 10. Portanto, esse período de tempo foi simbolizado pelos 10 dedos dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor. Essas 10 tribos bárbaras foram os alamanos, que se estabeleceram naquilo que se tornaria a Alemanha, os francos, que se tornaram a atual França, os anglo-saxões da Inglaterra, os visigodos na Espanha, os suevos em Portugal, os lombardos na Itália, os burgúndios na Suíça, e originalmente 3 dessas tribos bárbaras, os vândalos, os ostrogodos e os érulos. Eles tomaram diversas partes ali, você pode acompanhar comigo a divisão. Eles tomaram diversas partes ali do Império Romano, mas foram mais tarde destruídos. Por sinal, em uma outra profecia do livro de Daniel, no capítulo 7, esse fato da destruição dessas 3 tribos bárbaras é claramente predito. Queridos, ouçam com atenção aquilo que Daniel, no capítulo 2, do versos 42 ao 43, prediz com exatidão como seria a história humana desde a queda do Império Romano até o fim dos tempos, como hoje nós o conhecemos. E, queridos, gostaria que você ouvisse bem o que eu vou dizer nesse momento. Não importa quantas batalhas são hoje travadas ao redor do nosso planeta, ao redor do mundo. Não importa quantos Hitlers ou quantos Mussolinis tenham tentado conquistar o mundo. Não importa quantos Napoleões, quantos Saddams, quantos Obamas ou quantos da Silvas tentem ou sonhem em unir o mundo como um reino apenas. Eles nunca alcançarão sucesso. Em vão, os líderes do passado tentaram conquistar o mundo. E a Bíblia é muito clara
ao dizer que o barro e o ferro não se misturam. Portanto, o mundo nunca será unido sob o comando de um governante apenas. Mas o que realmente importa, queridos, que você e eu saibamos sobre aquele sonho dado àquele antigo rei babilônico. É simples. A imagem do seu sonho representa a sucessão histórica até os nossos dias. E, queridos, uma vez que você confia que a Bíblia é confiável em relação ao passado, você saberá sem sombra de qualquer dúvida de que ela também é confiável em relação ao futuro. Em relação ao que em breve acontecerá conosco. E eu pergunto a vocês, ao concluir a mensagem de hoje, em que período estamos nós vivendo? Em que período hoje estamos nós vivendo? Eu me arrisco a dizer que na ponta das unhas da história. Cada parte da profecia se cumpriu de maneira precisa. Cada pormenor aconteceu de acordo com aquilo que Deus, o Criador do universo, decidiu mostrar a nós, seres humanos, através de um sonho dado a um rei pagão. Um sonho interpretado pelo seu servo Daniel. Meus queridos, não se esqueçam do último detalhe, do verdadeiro e único impacto profundo que acontecerá na história humana. E me permitam ser bem sincero a vocês nessa noite. Quer você queira ou não. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Nos dias desses reis, diz a palavra de Deus, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Queridos, a história humana seguiu essa profecia em cada detalhe e assim continuará. As decisões políticas do nosso planeta, queridos, não vieram por acaso. Deus tem guiado. E Deus, o Deus que se manifestou a nós através de sua palavra, Deus está no comando de cada detalhe. E hoje, queridos, apenas um reino resta para reinar sobre todo o mundo. O reino de Deus. E aquela pedra cortada sem mãos humanas, é o reino de Deus que em breve reinará para todo sempre. João, no livro do Apocalipse, ele assim descreve a vinda desse reino. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E, queridos, é por essa razão que Jesus Cristo prometeu: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Possamos eu e você estar lá. E ainda hoje, queridos, nós podemos ter esperança. Sabem por quê? Porque o amanhã está nas mãos de Deus. Do mesmo Deus que tem guiado a história humana, século após século.
A história tem cumprido cada pormenor da profecia bíblica. Falta apenas um reino para ser estabelecido. Um reino para ser estabelecido. E em breve, muito em breve, o verdadeiro Messias, aquele que já esteve conosco há mais de 2000 anos atrás, mais uma vez estará conosco. Só que dessa vez de maneira definitiva. E a sua segunda vinda, queridos, não será como a primeira, quando apenas algumas pessoas perceberam. Jesus Cristo virá de maneira gloriosa. Cristo virá de maneira inconfundível na sua segunda vinda, na sua segunda vez entre nós. Essa palavra de Deus, que os céus se abrirão com um grande estrondo, que as trombetas ecoarão o seu som juntamente com todas as hostes angelicais. E Jesus Cristo virá em uma nuvem no céu para juntar seus filhos, aqueles que com perseverança, com fidelidade o aguardaram. Primeiramente, os que descansaram no Senhor ressuscitarão. E juntamente com aqueles que estiveram vivos, estarão para sempre com o seu Senhor e o seu Rei. Queridos, o dia se aproxima. O dia se aproxima. E eu quero estar pronto para aquele momento. O dia se aproxima. E eu tenho certeza que você, hoje, se prepara para aquela ocasião. O dia se aproxima. O dia em que não haverá mais terrorismo, mais maldade, mais egoísmo, mais corrupção. O dia se aproxima quando não haverão mais terremotos, tsunamis, enchentes, deslizamento de terra. O dia se aproxima em que não haverá mais separação, mais dor, mais lágrimas, mais tristeza, mais morte. O dia se aproxima. Olhe para cima. O dia se aproxima. Estará você pronto? Grande Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos porque em Tua palavra profética encontramos, Senhor, o caminho seguro para que possamos trilhar. Senhor, nós te agradecemos porque 6 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, o Senhor deu a um rei pagão, Nabucodonosor, um sonho. E através de teu servo, teu amigo Daniel, a interpretação daquele sonho, que apresenta em detalhes a sucessão dos 4 grandes impérios mundiais, a maneira pela qual esse 4º império mundial, Roma, seria dividido em 10, assim como foi historicamente falando. Cada pormenor da profecia se cumpriu. E quando olhamos para trás e vemos através da história o cumprimento, Senhor, nós te agradecemos porque temos a convicção de que não precisamos temer quanto ao futuro, porque o único detalhe que falta também se cumprirá. O estabelecimento do 5º reino, mas não um reino humano. O estabelecimento do teu reino, o reino que aguardamos. E bom Deus, nós possamos tomar as decisões em nossa vida, a que possamos aguardar aquele momento com esperança, não com temor. Possamos aguardar aquele momento com ansiedade, com alegria em nosso coração, certos de que será o momento da nossa libertação, o momento de nossa redenção, o momento que poderemos encontrar teu Filho amado Jesus Cristo, descendo nas nuvens dos céus, para nos receber por toda a eternidade. Mas a pergunta que paira em nós nesse momento é: Senhor, o que preciso fazer para estar pronto? Que possamos hoje tomar decisões de buscá-lo cada vez mais,
de conhecê-lo, como Tu desejas, Senhor, que nós o conheçamos. Que através de Tua palavra possamos viver de acordo com Teu plano e Teu propósito na nossa vida. E Pai, Te suplico por cada pessoa que aqui se encontra, cada família, cada lar representado, cada pessoa que está vendo, assistindo essa mensagem, a que nesse momento possa tomar uma decisão em seu coração. Senhor, eu quero Te conhecer mais. Senhor, eu quero me preparar. Senhor, eu quero estar pronto para aquele dia. Dá-nos, Pai, essa bênção. Dá-nos, bom Deus, alegria de recebê-lo com satisfação incontida em nosso coração. E o privilégio, grande privilégio de viver ao Teu lado por toda a eternidade. E em nome daquele que cumprirá sua grande promessa, em nome de Jesus Cristo, nós a Ti lhe suplicamos e Te agradecemos por essas bênçãos, Pai, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor.